Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estar falando da palavra, que alegria é poder passar para vocês o que eu tenho aprendido com o Senhor. Meus irmãos, o título é assim: por que existem cristãos enfermos e pessoas pobres, cristãos pobres, servindo um Deus tão grande, servindo um Deus tão rico e servindo um Deus de cura? Meus irmãos, eu queria entender muito por que existia crentes que estavam passando, vivia anos e anos e anos dentro da igreja, vivem, né? E até hoje a vida não muda, sempre aquela mesma vida, aquela vida de escassez ou aquela vida mais ou menos. Nada muda, nada tem de diferente, nada, você não vê prosperidade, você só vê aquela vidazinha simples, sabe? Cristãos enfermos. E eu comecei a pesquisar, comer a Bíblia com farinha, vendo vídeos de estudos e tudo mais, e eu descobri o porquê que existem pessoas pobres e pessoas doentes mesmo estando na presença do Senhor. Vamos primeiro lá em Salmos 32, capítulo 32, versículo 3, diz assim, isso é Davi, né? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim pesava sobre mim, o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Todos esses versículos que eu vou citar para vocês têm a ver com confissão de pecado. Pessoas que encobrem pecados ficam doentes e não prosperam. O que Davi queria dizer aqui, ele falou assim, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, ou seja, todo o dia. Davi sentia dor pelo fato dele ter pecado e não ter confessado. Davi passava por momentos de grande aflição devido à culpa que sentia por seus pecados. Enquanto manteve segredo sobre eles, teve sua saúde física e espiritual abalada. Isso mostra o quanto confessar nossos erros é importante. Mas confissão não é apenas o reconhecimento, é também arrependimento e abandono definitivo da transgressão. Pessoas que conhecem a vontade divina e vivem Pessoas que conhecem a vontade divina e vivem no erro conscientemente correm o risco de ficar debilitadas em todos os sentidos. A única cura para o abatimento espiritual é o arrependimento sincero diante do Senhor. Até porque confessar pecado sem arrependimento é contar história. Meus irmãos, a questão aqui é o seguinte. Davi sentia dor todos os dias, porque ele encobria os seus pecados. Então os ossos dele doíam muito. Ele veio, confessou seus pecados, né? Deus perdoou a maldade e o seu pecado, né? Então, assim, a falta de confessar o pecado adoece as pessoas. Tem pessoas enfermas, tem pessoas no hospital do câncer, morrendo no câncer, morrendo em cima de seu pecado, mas não abre a boca para confessar seu pecado. Carol, eu tenho que confessar para Deus, eu já confessei. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você faz, Deus está aí o tempo todo. Se você for entrar para debaixo da terra, Deus vai estar lá. Se você entrar dentro de uma caverna, Deus vai estar lá. É print. Viu um vídeo pornográfico? Tá printado, tá lá. Cobiçou a mulher do próximo? Printou, tá lá guardado. Roubou alguma coisa de alguém? Tá printado, tá lá com Deus. Isso aí no dia do juízo você vai dar conta. A questão é o seguinte. Vamos lá. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos lá para Tiago, mais um versículo para você meditar e dar atenção no que eu estou te falando. A partir do versículo 13, diz assim, capítulo 5 de Tiago. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Se está alguém aflito, ore. Se está contente, cante louvor. Aí vem. Está alguém dentre vós doentes?
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Mas aí agora vem: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não adianta somente você confessar seu pecado para Deus. Você precisa confessar seus pecados para alguém de confiança, alguém que não vai sair falando da sua vida, alguém que vai entender. Meus irmãos, a falta de confissão te impede de ter uma vida abundante aqui na terra. Se você se arrepender dos seus pecados, né, seguir os caminhos do Senhor, você já está salvo. Mas Deus quer te dar vida abundante aqui na terra. Ele quer te fazer abundar aqui na terra. Não só Deus perdoa, você está salvo, tá? Deus já esqueceu os seus pecados, já jogou no mar do esquecimento? Já, com certeza, ele é misericordioso. Mas a questão é o seguinte: a vida abundante aqui na terra você não vai ter se você não confessar seus pecados. Lá em João capítulo 1, versículo 9, vamos lá na epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Não, esse aqui é o Evangelho de João, eu quero a epístola. A epístola. Tá depois de Tiago, eu me confundi aqui. Olha só, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz. Olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala que não peca já está pecando. Aqui diz assim, ó: se confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão é diferente de purificação. Se você pede perdão a Deus, ele te perdoa. Se você confessa para alguém os seus pecados, ali você é purificado, ali você tira toda a culpa. Por que Satanás quer que você fique com o pecado encoberto? Para você se sentir culpado. Muita gente hoje está enfermo ou está passando por dificuldade. Isso tudo é culpa minha, porque eu fiz isso e isso. Mas só que não abre a boca para confessar para outra pessoa. E é preciso confessar para outra pessoa. Por que é preciso confessar para uma outra pessoa? Porque só assim é possível aplicar a lei espiritual de Jesus, que Jesus deixou na terra. Porque se você não sabe, eu vou te falar agora, o mundo espiritual ele é regido por leis. É por leis. É por lei. Tudo é lei. Então, se não cumprir as leis, se não fazer o que é a lei, não tem como ter uma vida próspera e bem abundante, entendeu? Então, assim, vamos lá. E Jesus deixou na terra, certo? Uma lei onde ele ensinou que temos autoridade para ligar e desligar na terra. Então, a gente vai lá para Mateus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha só. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso aqui é Jesus falando para Pedro, porque Jesus perguntou o que os outros andavam falando de Jesus. E depois ele perguntou: o que tu falaste quem eu sou? Ele falou que o Senhor é o Cristo. Aí depois disso Jesus falou: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligares no céu. Será desligados no céu. Então, o que acontece? Quando você confessa seus pecados, a pessoa vai orar por você, desligando tudo, toda ação maligna, todo pacto maligno que você fez antes da sua conversão, ou todo pecado que você cometeu mesmo estando convertido. Ali o Senhor, assim que a pessoa orar por você, vai desligar na terra e vai desligar no céu. Porque quando duas pessoas
estão em concordância, é desligado ou ligado, né? Então, por isso que você precisa confessar seu pecado para uma outra pessoa. Meus irmãos, além disso, lá em Mateus capítulo 10, versículo 26, se você não confessar, o risco de você ser desvendado pelos seus pecados é muito grande, porque a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai sobre o telhado. Então, tudo que está nas trevas, você tem que trazer à luz, porque uma hora, se você não confessar seus pecados uma hora, isso vai vir à tona. Tem uma frase que diz assim... eu me esqueci, mas a frase é ótima. Eu vou lembrar depois. Assim que eu acabar aqui, eu creio que eu vou lembrar. Ai, que pena. Provérbios 28, 13, meus irmãos. Além de você ficar doente fisicamente, você não prospera. Lá em Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcança a misericórdia. Você tem noção do que é a palavra nunca? É jamais, nunca você vai prosperar, nunca. Esquece, você vai trabalhar, você vai ter seu dinheirozinho, seu salário, mas você vai estar com o dinheiro contado. Contando gasolina, né? Contando dinheiro para colocar gasolina, aquele aperto sempre no mês, com comida, com compras, com uma conta, paga uma conta de luz e deixa outra, e assim, vai viver sempre apertado. Mas aí você fala, mas não tá faltando nada, então para mim tá bom. Meus irmãos, você não tem noção. Deus, ele quer te prosperar tremendamente, Deus, ele quer te prosperar muita coisa, até porque ele te prosperando, você vai glorificar o nome dele vai ser glorificado na terra. Mas a questão é o seguinte, ele não pode passar por cima da lei. Ele não pode, porque tem que confessar seus pecados uns aos outros. É muito fácil eu confessar meu pecado para Deus. Porém, Deus já sabe de tudo que você fez. Confessou para Deus? Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar na hora. Você lembra da história de Davi? Davi, quando ele pecou com Betseba, Deus mandou Natã, um profeta Natã, para ir lá falar com ele. Ele contou uma história, tal. Quando ele acabou de contar a história, que não vem ao caso para esse vídeo, Davi pegou e falou: Senhor, pequei contra ti. Na mesma hora, Natã falou: olha, os seus pecados foram perdoados, por isso não morrerás. É claro que depois teve as outras consequências, porém não é tema para esse vídeo, mas é muito importante depois eu fazer o vídeo, o porquê que os seus pecados afetam na vida dos seus filhos, afeta na sua terceira e na quarta geração, mas isso é outro vídeo. Ele foi perdoado. Ele falou, você está perdoado, você não morrerás, certo? Mas ele confessou na frente de quem? De Natã. Ele confessou para Deus e perto do profeta. Irmãos, com o pecado oculto, há uma autorização legal. Não é legal de joia, é legal de lei. Para o inimigo agir na nossa vida para matar, roubar e destruir. Lá em Samuel, eu vou ler uma parte aqui de Samuel para você. Lá em 1 Samuel, essa história é muito linda. Essa história eu fiquei assim... Gente, é muito lindo. Se você pegar a Bíblia para ler, meus irmãos, por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, para você não ficar liberto. Ele quer que você fica escravo, para você não prosperar, para você continuar doente. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Não é isso. É 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13.
Olha, Deus fala assim, através da boca do profeta. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada. Por mais que Davi, não foi Davi quem matou, ele mandou assassinar o Urias, porque ele né, pegou a esposa do Urias, porém ele engravidou. E o que que acontece? Ele fez com que Urias se embebedasse para poder ir para casa, para poder ter relação com a mulher dele, para fingir, ou para mesmo que não tenha, ele não ia lembrar se teve ou se não teve. E o que acontece Nesse dia, Urias não foi para casa, ele ficou tão bêbado que dormiu lá, acho que ali perto da porta ali do palácio. Então, o que que acontece, meus irmãos? Como ele não foi para casa, as pessoas iam saber que Davi tinha engravidado. Então, imagina, eles iam ser apedrejados, porque na época adultério era apedrejamento, morte por apedrejamento, né? Então ele mandou matar Urias, né? E tomaste por tua mulher, e ele mataste com espada os filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa. A espada é o quê? A morte. Espada é a morte. A casa se chama família. A morte nunca mais apartará da família dele. Portanto, que depois morreu o filho dele, né? Que não vem ao caso para esse vídeo agora, mas enfim, depois eu conto essa história para vocês, né? Agora, pois, né? Não apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitei a tua própria casa um mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Isso aqui foi uma das piores coisas que aconteceu. O filho dele pegou as concubinas deles, de Davi, que ficou tomando conta da casa, pegou, foi lá para o terraço lá, na luz do dia, teve relação com elas à luz do dia, no mesmo lugar onde ele pecou com Betseba, para você ver. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, que dara a Davi, e adoeceu gravemente. Então isso aqui foi uma das consequências pelo pecado de Davi. Eu nem era para ler isso tudo aqui, porque isso aqui é motivo para outro vídeo. Estou falando agora em relação ao pecado em oculto. Aí você imagina: Carol, mas tem certeza que eu preciso contar isso para outra pessoa, confessar para outra pessoa? Então vamos supor, imagina comigo mais um acumulador de entulhos, né? Lembra daqueles acumuladores que tudo que acha na rua vai acumulando, a casa vira uma zona, ali da barata, da percevejo, da aranha, da lacraia, dá tudo quanto é tipo de inseto. Dá tudo quanto é tipo de inseto. E, de repente, esse acumulador decide a não acumular mais lixo. Bota tudo lá dentro do quartinho, tranca aquele quartinho, tô livre, não vou mais acumular lixo, parei com essa doideira, não quero mais. Porém, tu acha que os bichos vão embora, mesmo que ele tenha parado? Tá lá. Os lixos que ele tinha pego quando ele era acumulador ficou lá. Então, peraí. Se ele não limpar, os bichos não vão embora, o mau cheiro não vai embora, a mosca não vai embora. Então, é preciso ser limpo para que tudo que há de pecado saia de dentro de você, saia das trevas. Tudo aquilo que está encoberto está na treva. Você tem que trazer para a luz. Mesmo que você já tenha confessado para Deus, Deus já te perdoou. Mas é preciso confessar para uma outra pessoa, orar com você e desligar essa ação maligna que age sobre a sua vida ou a minha vida, né? Enquanto a pessoa não confessa seus pecados, ela fica presa no mundo espiritual e as coisas não acontecem. Você precisa confessar pecado para ser liberto da culpa.
Existe pessoa com câncer que não confessam pecados, como já tinha dito, estão morrendo no seu próprio pecado por conta de não confessar. Gente, a minha mãe, ela morreu com metástase no corpo inteiro. Minha mãe não fazia mal pra ninguém, minha mãe era aquela pessoa, né, muito turrona, muito, sabe, tempo antigo, então assim, ela era muito murmuradora e tudo mais. Mas enfim, minha mãe morreu de câncer pelo corpo todo. Ela chegou um tempo que ela estava cansada de viver com meu pai, porque meu pai, né, ele era alcoólatra, ele, né, fez muitas coisas ruins para minha mãe. Não chegou a bater, até onde eu sei não chegou a bater, mas ele fez muita coisa ruim para minha mãe. Então minha mãe já estava cansada. E ela foi embora com outro rapaz, mesmo estando ainda casada. Ela conheceu esse rapaz no serviço dela, eles combinaram de morar junto e se juntaram. Eu sabia, as pessoas sabiam, sabia, mas você precisa confessar com a boca. E fora as outras coisas, né, que não vem ao caso, que ela tinha em pecado que não foi confessado. Então minha mãe, ela morreu de câncer e morreu feia na foto. Para a honra e glória do Senhor, ela não precisou tomar morfina, ela não precisou fazer quimioterapia nem radiografia, porque o caso dela não ia ter mais jeito, só ia ser mais sofrimento. Porém, ela morreu de câncer. E câncer é uma doença, muitas das vezes, por falta de confessar pecado. Não há acusação para aquele que confessa. Não há acusação para aquele que confessa pecado, mas há uma graça de Deus, uma liberação no mundo espiritual. Lá em João 20, 23, lá na epístola de João 20, 23, Jesus diz: aquele a quem perdoaste os pecados lhe serão perdoados. Você precisa também perdoar pecados dos outros para que o Pai perdoe seus pecados. Meus irmãos, por mais feio que seja o seu pecado, você sentia desejo por criança? Você já teve relação com animais? Você roubava, você traficava? Você traiu o seu marido ou sua esposa com um parente seu, irmão dela, irmão dele? Meu irmão, minha irmã, muita gente fica presa espiritualmente no mundo, fica presa ao diabo no mundo espiritual porque tem vergonha do seu pecado, vergonha da sua fama. É melhor que você fique com vergonha e conta do que você não conseguir prosperar nunca na sua vida, porque lá em Provérbios diz que aquele que encobre o seu pecado jamais, never, nunca, esse jamais prosperará. Meus irmãos, quando eu descobri isso tudo, eu entrei em contato com uma pessoa, né? Eu tentei em algumas igrejas, eu tentei com algumas pessoas, mas tem pessoas que acham que só confessar para Deus já é o suficiente. Meus irmãos, não é. Não é. Então, se fosse assim, a minha vida já tinha andado já há muito tempo, porque eu já tinha confessado para Deus tudo. Tudo. Eu entrei em contato com uma pessoa e confessei tudo. Tudo, meus irmãos, tudo, tudo. Desde quando eu era criança, que eu lembro das coisas que eu fazia, até a minha vida atual. Posso te falar agora uma coisa? Hoje eu sinto que eu tenho uma autoridade em cima de Satanás tão grande, tão grande. Eu falo com ele cara a cara. Eu fecho os olhos, eu vejo o diabo na minha frente. Eu falo com tanta autoridade nele que eu vejo Jesus, eu vejo ele sendo acorrentado e vejo o fogo de Deus descendo e consumindo esse capeta, todos os capetas. Meus irmãos, enquanto você não tomar uma ira de Satanás, Satanás vai agir na sua vida. Mas não adianta também você tomar ira e não fazer o que precisa ser feito. É preciso confessar os seus pecados para uma pessoa. Essa pessoa vai orar com você, essa pessoa orou comigo, desligou tudo o que eu fiz no céu, deu autoridade para Satanás para largar tudo que era meu, soltar
tudo que era meu, porque ele não tinha mais autoridade em cima de nada que é meu. Enquanto você não confessa pecado, Satanás tem poder para tocar em tudo na sua vida. Você tá dando brecha. Não é que você tá dando brecha, porque mesmo que você não peque mais, você não tá dando brecha. Mas a questão é que ele ainda tem autoridade, autorização. Deus autoriza a ele a tocar nas tuas coisas. É no teu relacionamento, é em tudo. Meu irmão, até mesmo se você já cobiçou alguém, que seja uma criança, que seja o que for, que você teve desejo por outro ser que é mesmo sexo que você, meu irmão, é muito melhor. Tem muita gente que não confessa pecado com medo da reputação. É melhor ficarem sabendo da tua reputação do que tu ter uma vida miserável aqui na terra, certo? Então, assim, esse vídeo é pra você que não tem coragem de confessar seu pecado, é pra você que sua vida não anda, é pra você que tá doente, enfermo espiritualmente. Tem muita gente que acha que tá doente aí, que é normal, mas não é. É falta de confessar pecado. Sabia que a gente tem que confessar até o pecado dos nossos pais? Até dos nossos pais, mas isso é tema para outro vídeo. Tá bom, meus irmãos? Que essa mensagem possa realmente abrir os olhos de vocês, que vocês possam entender isso a fundo. Eu disse todos os versículos aí, depois vocês vejam de novo esse vídeo e vai lá, vai pesquisando, vai lendo versículo por versículo do que eu falei para vocês. Tá bom? Um beijo e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus.